O capítulo 60 de Boruto já foi lançado, trazendo consigo uma série de informações referentes a Boruto, Kawaki, Karma e também a organização Kara em si. Porém, no vídeo de hoje, vamos falar pela primeira vez sobre ele aqui no canal, o bestinha dessa geração e talvez o menino mais perigoso apresentado até aqui. Vamos falar sobre ele, o Dioguinho, o capeta em forma de guri, o irmão mais novo de Eida, Daemon, e vamos conversar um pouquinho também sobre as suas habilidades específicas. Então se prepare, pois o vídeo de hoje está cheio de coisas interessantes. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Combinado então, bora começar o vídeo de hoje. Como sabemos, Daemon é o personagem mais recente apresentado no mangá até então. Fisicamente falando, Daemon é uma criança aparentemente ali entre seus 8 a 10 anos de idade, algo que não ficaria muito longe do filho do Daimyo ou até mesmo da própria Himawari. Ele possui um cabelo esverdeado com um corte no estilo de cogumelo, usando também um casaco e uma bermuda vermelha, no estilo bem retrô daquelas crianças dos anos 90. E eu digo isso porque eu era exatamente igual esse moleque. As cores vermelhas de suas vestes fazem jus às traquinagens desse moleque, já que ele é um garoto brincalhão e seu maior passatempo é tirar com a cara dos outros, sempre montando nas costas de todos para brincar de cavalinho. Mas não se engane, por trás desse rostinho e dessas atitudes infantis, Daemon esconde uma personalidade perversa a qual gosta de tratar os seus inimigos como inferiores e até mesmo sentindo prazer com a morte deles, já que sempre que uma situação do tipo acontece, ele está lá com aquele sorrisinho sarcástico de deboche. Sabemos também que Daemon possui uma habilidade única, além, é claro, de um par de olhos bem misteriosos. Sobre seu par de olhos, eles aparentemente representam uma das fases da lua, assim como os olhos de sua irmã mais velha chamada Eida. Eida que por sua vez tem seus olhos confirmados com o nome de Senringan, ou seja, um doujutsu desconhecido que possui uma habilidade única. Essa habilidade faz com que Eida seja quase, entre aspas, onisciente, podendo assim ver o passado e até mesmo vigiar o presente em qualquer coordenada que ela deseje. Isso sendo classificado como um doujutsu, pode fazer com que os olhos de Daemon também possuam uma habilidade única que ainda não foi mostrada. Porém, além disso, Eida ainda possui o fascínio, que é uma ferramenta alocada no seu corpo que faz com que qualquer um que não seja um parente ou um Otsutsuki acabe ficando completamente encantado por ela, servindo assim como uma ferramenta de autodefesa com uma defesa absoluta para defender o doujutsu raro que a Eida possui. Enquanto do outro lado, Daemon possui olhos similares aos de Eida, mas que ainda não foram categorizados como uma classe de doujutsu. Mas a julgar pelo formato diferenciado e pela similaridade com os olhos de Eida, pode ser que os olhos de Daemon também sejam um doujutsu, porém que ainda não vimos a sua capacidade e nem mesmo a sua habilidade exclusiva, visto que a única habilidade de Daemon que conhecemos até então é a sua reflexão, que teoricamente falando, ela também seria uma ferramenta de autodefesa perfeita. Algo que, assim como o fascínio de Eida, foi criado para proteger algo mais importante que a personagem carrega. Nesse caso, o poder de reflexão seria como fascínio, porém em um formato de outra habilidade para proteger o Daemon. E sobre essa reflexão que o Daemon possui, eu categorizo ela no momento de fato como uma ferramenta ninja, sendo ela uma das mais quebradas apresentadas até então. Segundo o capítulo 59 nos mostra, Daemon é capaz de refletir qualquer instinto ou má intenção contra ele, podendo refletir qualquer tipo de ataque, seja ele ninjutsu ou um ataque físico como uma espada ou até mesmo um canhão. Nesse caso, quanto maior for a vontade de matar o Daemon, mais forte também será a reflexão do seu ataque. E é exatamente isso que a gente vê ele fazendo com os guardas do Templo do Boro. Eles decidem simplesmente matar o Daemon e todos que estavam no local, porém todos eles acabam sendo destruídos, com exceção apenas de um, que acaba tentando escapar do local, sendo derrotado facilmente pelo mesmo, porém sem o Daemon utilizar a reflexão para repelir qualquer tipo de ataque, mostrando com que basta que a intenção exista, Daemon será capaz de refletir essa intenção instantaneamente, tornando ele e sua habilidade um dos personagens mais complicados de se enfrentar até aqui. Já o capítulo 60 nos mostra que o Code testou o Daemon e também a sua habilidade, ao jogar uma série de cintos para cima dele enquanto ele estava de costas,
Nessa cena, Daemon estava distraído com o Bug e de costas para o Code, e mesmo assim os ataques jogados pelo Code foram refletidos de volta para ele. Porém, se notarmos bem, devido à desatenção do Daemon e o fato do Code não ter a intenção de matá-lo naquela hora, fez com que o golpe fosse sim refletido, porém foi algo que chegou muito, mas muito próximo do alvo, quase colando no pé do garoto e estando muito próxima da linha da reflexão. Ou seja, quando o Daemon não está vendo ou não há uma intenção completamente forte de atacá-lo, essa habilidade não será refletida tão forte como antes, visto que ela não terá o que refletir contra o seu inimigo. E é exatamente isso que vemos aqui, uma brecha para derrotar o Daemon com a sua própria habilidade. Agora, analisando tudo que vimos até aqui, vamos analisar 5 cenários em que o Daemon realmente poderia ser derrotado. Número 1. Submissão. Essa é uma das táticas mais improváveis, porém pode ser uma das mais funcionais, com a submissão do Kagemani do Shikadai. E caso essa habilidade seja utilizada contra o Daemon sem a intenção de matá-lo, é possível que sim, ele possa acabar sucumbindo à submissão do Kagemani. Lembrando que o Daemon é o tipo de personagem que não se mata, ele é simplesmente o tipo de personagem que se prende ou se sela em algum lugar que ele não poderá fugir ou até mesmo reagir, assim como o próprio Boro pode ter feito com ele quando o Daemon foi posto para dormir dentro daquela cápsula. Boro pode ter resistido e se regenerado aos golpes que ele aplicou e em seguida o capturou facilmente para que ele fosse posto para dormir. Número 2. Na base da força bruta. Essa pode ser uma das mais improváveis, visto que essa habilidade do Daemon reage perfeitamente ao instinto assassino dos ataques brutos. Porém, analisando como as ferramentas do Daemon se comportam e também o arsenal de ferramentas que o Dippa tinha no anime, digamos que o Dippa seja o cara que poderia derrotar o Daemon tranquilamente na base da força bruta. E eu digo isso porque o Dippa tinha uma armadura fortíssima que protegia todo o seu corpo. E além disso, ele poderia fazer uma chuva enorme de cubos em seus inimigos. Nesse caso, se o Dippa entrasse nessa armadura e fizesse essa chuva de cubos contra o Daemon, obviamente todos os ataques seriam refletidos pelo Daemon, mas eles acabariam sendo dissipados pela defesa perfeita que o Dippa possui naquele momento. Sendo assim, só restaria saber até quando a ferramenta do Daemon poderia refletir todos os ataques aplicados pelo Dippa. Até porque, como vimos com o olho da Delta, toda ferramenta tem um limite de superaquecimento e até mesmo no número de usos. Nesse caso, só restaria saber qual ferramenta quebraria primeiro, a ferramenta do Daemon ou a do Dippa. Comente aqui embaixo e vamos ver no que isso pode dar. Número 3. Armadilhas. De todas as opções, essa pode ser a que esteja em maior vantagem contra esse tipo de inimigo. As armadilhas são poucas vezes citadas, mas coisas simples como um alçapão de espinhos ou um bloco de ferro que cai do céu ou qualquer outra coisa do tipo previamente armada poderia fazer com que o Daemon fosse facilmente derrotado, visto que, como comentamos há pouco, quando não há uma intenção de matar, essa ferramenta perde muita força, ou até mesmo, na pior das hipóteses, não sendo capaz de reagir, já que algo premeditado ou que possa acontecer de forma não intencional são as chaves para que essa habilidade seja burlada, já que não faria sentido o Daemon pular em um buraco cheio de espinhos e fazer com que quem o construiu simplesmente fosse trocado de lugar com ele dentro dessa armadilha. Portanto, armadilhas são algo extremamente eficientes contra esse personagem, seja com armadilhas físicas ou até mesmo com armadilhas de selamento. E por falar em armadilha de selamento, chegamos ao quarto número desse tópico, com as armadilhas de submissão. Isso nos leva ao personagem Inojin e também ao personagem Fu, um dos cachorros do Danzo no passado da obra. Durante o arco do País do Ferro, Fu Yamanaka utiliza uma boneca negra para fazer uma armadilha reversa. Essa armadilha consistia em trocar de corpo com a pessoa que tocasse nessa boneca. E de fato, tudo funcionou exatamente dessa forma. Fu Yamanaka trocou seu corpo e assumiu a mente do personagem Ao, que logo em seguida tentou se suicidar em uma lâmina presa a uma árvore. Nesse caso, uma armadilha do tipo seria perfeita para derrotar o Daemon, já que a ferramenta do Daemon não poderia reagir a esse tipo de armadilha, e após perder o controle do próprio corpo, sua ferramenta seria inutilizada a uma tentativa de ceifar a sua própria vida. Nesse caso, especificamente falando, caso Inojin tivesse o uso dessa habilidade, ela seria a mais capaz e a mais viável de derrotar o Daemon nesse momento.
E como quinto e o último recurso extra contra ele, Daemon poderia ser convertido de lado com o famoso discurso, já que ele foi inserido como uma criança exatamente por isso, para que ele possa ser facilmente moldado e trocar de lado facilmente caso seja necessário, já que para ele não importa o lado que ele está exatamente onde sua irmã desejar. E se for o caso da Aida se redimir, Daemon tem as características necessárias para ser convertido também. Porém, esse é um ponto que só o futuro nos dirá. E aí, o que você achou desse vídeo? Acha que a habilidade do Daemon é realmente tão simples de ser counterada? Comente aqui embaixo se sim, ou se caso tenha outra coisa em mente, comente também, pois eu quero saber a sua opinião. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!